Como escolher o texto certo para a sua pregação? Primeiramente, você deve e precisa buscar o auxílio do Espírito Santo. Entenda que sem a direção de Deus, você não consegue pregar as Escrituras. Eu separei aqui nesse vídeo 3 dicas muito importantes que vai te ajudar aí no processo da seleção do texto bíblico. E a nossa primeira dica é: escolha o texto que tenha uma mensagem clara. Não deve ser uma mensagem que venha gerar dúvida na mente das pessoas. Uma mensagem complexa. Pregue um texto claro, um texto simples e também um texto que seja de fácil entendimento. Ou seja, um texto fácil, que você já conhece, que você já pregou, já tem certa intimidade, que você já leu. Então, que seja um texto fácil e que possa gerar um entendimento claro na mente das pessoas. Segundo, que seja um texto que respondam às necessidades do público. Ou seja, que seja um texto com relação à necessidade do público presente. Se você perceber que aquele ambiente está precisando de uma mensagem de avivamento, de milagres, de arrependimentos, talvez o Espírito Santo, em revelação, Deus tenha te revelado, dado alguma direção, e você deve obedecer prontamente à voz do Espírito Santo e preparar uma mensagem segundo aquilo que Deus tocou em seu coração. Então pregue uma mensagem de acordo com a necessidade do público presente. Se o culto é um culto de jovens, você vai pregar uma mensagem para jovens, ou para senhoras, para homens, para varões, crianças. Isso vai estar de acordo com o caráter do culto. E também se for, por exemplo, culto de milagres, culto de famílias. Então, escolha um texto com relação ao caráter do culto. E o seu terceiro passo que você precisa fazer, uma vez que você já escolheu o texto bíblico para a sua pregação, o terceiro passo é: estude o contexto histórico e o contexto cultural, para entender o propósito original do texto. Então, estude, faça primeiramente um estudo de um contexto imediato, vá recorrer aos capítulos anteriores e aos capítulos posteriores. Então, faça primeiro esse estudo dos textos, depois você vá um pouco mais a fundo, busque os contextos históricos, procure saber mais sobre aquela história, sobre aquele texto, como se deu aquele texto, enfim, busque mais sobre os personagens que contém naquele texto e também se houve alguma cultura inserida naquele texto presente. Então, busque estudar o contexto para que você possa compreender melhor as Sagradas Escrituras e assim pregar uma mensagem impactante. Se você gostou desse vídeo e deseja aprender ainda mais sobre pregação, clique no link do meu perfil e aprenda de uma vez por todas a pregar, a elaborar sermões impactantes. Te vejo lá, Deus abençoe, deixe seu comentário aqui, curta esse vídeo e compartilhe para mais uma pessoa.